a sabedoria. E a minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Porém, onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Não se fará menção de coral, nem pérolas, porque o valor da sabedoria é melhor que o dos rubis. Donde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Pois está encoberta aos olhos de todo o vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e Ele sabe o seu lugar, porque Ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e relatou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismo, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de água, antes que os montes se houvessem, antes, assentado antes dos outeiros,
eu fui gerado. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem os princípios do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes dos abismos, quando fixava o mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunhava os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a instrução e sede sábio, não a rejeites. Bem-aventurado o homem que me dá ouvido, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Não sejais sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomarão sobre si vergonha. O sábio teme e se desvia do mal, mas o tolo se encolariza e dá-se por seguro. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. A doutrina do sábio é a fonte de vida, para se desviar dos laços da morte. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência. Inclina o teu ouvido para que guardes os meus conselhos e os meus mandamentos. Os teus lábios observem o conhecimento. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Esta está atenta ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça. A quem é o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo,
o qual para nós foi por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Quanto a vossa obediência, é a ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Ora, aquele que é poderoso para confirmar, segundo o meu evangelho e a minha pregação, Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério, que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo, para todo o sempre. Amém? Eu olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra, que com grande voz dizia: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e honra, e a glória, e ações de graça. A vós, graças e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele se fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a consagrar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digno em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os vossos olhos, os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais
qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da sua glória, na sua sabedoria nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo ressuscitado ou dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Em Cristo recebemos sabedoria divina. A sabedoria. E a minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Porém, onde se achará sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. O abismo diz: não está em mim. E o mar diz: ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Não se fará menção de coral, nem pérolas, porque o valor da sabedoria é melhor que o dos rubis. Donde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Pois está encoberta aos olhos de todo o vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho, e Ele sabe o seu lugar, porque Ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e relatou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o fruto do que o ouro,
do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismo, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de água, antes que os montes se houvessem, antes, assentado antes dos outeiros, eu fui gerado. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem os princípios do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes dos abismos, quando fixava o mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunhava os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a instrução e sede sábio, não a rejeites. Bem-aventurado o homem que me dá ouvido, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Não sejais sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomarão sobre si vergonha. O sábio teme e se desvia do mal, mas o tolo se encolariza e dá-se por seguro. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. A doutrina do sábio é a fonte de vida, para se desviar dos laços da morte. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência. Inclina o teu ouvido para que guardes os meus conselhos e os meus mandamentos. Os teus lábios observem o conhecimento. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens.
tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Esta está atenta ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça. A quem é o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Quanto a vossa obediência, é a ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Ora, aquele que é poderoso para confirmar, segundo o meu evangelho,